Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determinar um fator integrante adequado e integrar a equação diferencial y dx menos x dy igual a x ao quadrado y ao cubo, que multiplica 3y dx mais 2x dy. Bem, antes de determinarmos ou de irmos em busca de um fator integrante que seja adequado a esta equação, nós vamos primeiro verificar se ela não é uma equação diferencial exata. E uma equação diferencial exata pode ser representada pelo modelo m dx mais n dy igual a zero, sendo que m é uma função f de x e y e n uma função g de x, y. Essa equação diferencial será exata se a derivada da função m em relação a y for igual à derivada da função n em relação a x. Então, aí nós poderemos dizer que ela é exata. Para resolvê-la, podemos nos servir do modelo em que u vai ser igual à integral da função m dx mais a φ de y. Agora, se realizarmos a derivada da função u em relação a y, o que vamos obter será a função n. E multiplicando dy por n, vamos ter du, que vai ser igual a n dy. Nós temos também que, caso realizemos a derivada da função φ de y, obteremos uma φ' de y, que podemos também chamar de f de y. Se realizarmos a integração da φ' de y, vamos obter a própria φ de y, que vai ser a integral da f de y dy. Com esses pensamentos, agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos primeiro organizar a equação diferencial dada no contexto desta questão, fazendo o seguinte: nós vamos distribuir x² y ao cubo por 3y dx e por 2x dy. E também já realizaremos a troca de membros de x dy negativo e de y dx positivo para o segundo membro. Fazendo tudo isto, vamos obter, então, 0, que vai ser igual. Multiplicando x² y ao cubo por 3y dx, obteremos 3x ao quadrado y ao cubo multiplicado por y vai gerar para nós aqui y à quarta dx. Multiplicando x² y ao cubo por 2x, nós vamos ter mais 2x ao cubo y ao cubo dy. Trocando os membros, nós vamos ter, então, do primeiro para o segundo membro, onde nós vemos aqui menos x dy, vamos ver mais x dy. E onde está y dx será menos y dx. Agora vamos colocar em evidência dx e também dy e ver o que ocorre na sequência. Bem, fazendo isso, então, nós vamos observar que 3x y à quarta menos 1y dx e mais, colocando em evidência dy, nós vamos ter 2x ao cubo y ao cubo mais 1x dy igual a zero. Gerará a equação diferencial no modelo que apresentamos inicialmente, ou seja, m dx mais n dy igual a zero. Bem, agora é o momento de nós realizarmos a verificação de que se esta é ou não uma equação diferencial exata. E ao ser exata, nós podemos utilizar o modelo direto, sem mais atrasos. Não sendo exato, daí nós vamos ver o que pode ser realizado para que ela se torne uma equação diferencial exata. Bem, vamos ver então. Nós temos aqui a nossa função m e aqui a nossa função n. Fazendo a derivada de m em relação a y,
vamos obter 4 vezes 3, ou seja, derivando somente y, uma vez que x ao quadrado será considerada a nossa constante. 4 vezes 3, 12, x ao quadrado, y ao cubo, menos a derivada de y, que será 1. Agora, derivando n em relação a x, vamos ter 3 vezes 2, 6x ao quadrado, y ao cubo. Lembrando que, como estamos derivando x, y será a nossa constante. Derivando x, nós vamos ter 1. Comparando os dois resultados, 12x² y ao cubo menos 1, com 6, nós obtivemos aqui 6x² y ao cubo mais 1, podemos perceber que são diferentes. Portanto, ela não é exata. E como ela não é exata, então nós vamos buscar, através de um modelo apropriado, o fator integrante sugerido no enunciado da questão. Um fator integrante pode ser determinado assim: ln de lambda, com lambda sendo o nosso fator integrante, igual à integral de uma função g de y, dy. Ora, quem é a função g de y? A g de y pode ser representada por 1 sobre m, em que vamos multiplicar a derivada de n em relação a x, e nós já conhecemos essa derivada, menos a derivada de m em relação a y, que também já conhecemos. Vamos só melhorar a escrita aqui, colocando dy. Muito bem, então vamos lá. G de y vai ser igual a 1 sobre m. 1 sobre 3x², y² menos y. Então, 3x², y² menos y. Multiplicando dn de x. dn de x nós já sabemos que é 6x², y² mais 1. E menos a dm de y, que também já conhecemos. E a expressão dada por 12x² y³ menos 1. Agora, organizando a nossa expressão, podemos encontrar a g de y, cujo resultado virá de nós fazermos. Repetimos, 6x² y³ mais 1. Distribuímos o sinal negativo nas duas parcelas dentro dos parênteses. Então, nós vamos ter menos 12x² y³ com mais 1. Toda a expressão dividido por. Como nós temos y² menos y, podemos já colocar em evidência y. O resultado vai ser 3x², y², como nós fatoramos, gerou y³. Menos 1y fatorado gera menos 1. Agora, simplificando o numerador, g de y será 6x² y³ menos 12x² y³ será menos 6x² y³. Mais 1, mais 1, mais 2. Sobre y que multiplicará 3x² y³ menos 1. Colocando-se em evidência do 6 e do 2, o número 2, nós temos g de y, que será representado por, e esse 2 que nós colocaremos em evidência será negativo, então vai ser menos 2 que multiplicará. Entre aspas, tirando o 2 do 6, resultará em 3x² y³. Mas, bom, nós estamos tirando menos 2, restará menos 1 sobre. No denominador, nós temos que y multiplica 3x² y³ menos 1. Se compararmos numerador e denominador, vamos ver que nós temos uma mesma expressão que pode ser simplificada e vai ser feito. Como consequência, a nossa função g de y será representada por menos 2 sobre y. Agora que nós temos menos 2 sobre y, vamos recordar que a
expressão para o fator integrante nos diz que ln de lambda vai ser igual à integral da g de y, e nós temos menos 2 sobre y de y. Vamos fazer um destaque aqui para essa integral que nós precisamos fazer agora. Quando nós temos a integral de uma função du sobre u, seu resultado vai ser ln du, mais uma constante c que vamos deixar para o final. Como nós temos aqui o menos 2, que é uma constante, nós vamos escrever ln de lambda igual a menos 2, integral dy sobre y. dy sobre y equiparado a du sobre u gerará ln du, ou seja, nós vamos ter ln de lambda, que vai ser igual a menos 2 ln de y. Vamos também lembrar do seguinte: nos logaritmos, quando escrevemos ln, na verdade, estamos representando o logaritmo de base e. Então, as propriedades dos logaritmos valem também para ln, que é um logaritmo. Existe uma propriedade que vai nos servir agora e que diz o seguinte: se c multiplica o log de um número b numa base a, contanto que b e a respeitem a definição de logaritmo, ou seja, b tem que ser maior que 0, a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Vale a seguinte propriedade: o logaritmo de b elevado a este c, na base a, resultará no mesmo valor. Como nós temos menos 2 multiplicando ln de y, então podemos fazer ln de lambda igual a ln de y a menos 2. Como nós temos logaritmo ou ln nos dois membros da igualdade, simplificando-os, resultará no ln, ou melhor, resultará no lambda, que é igual a y a menos 2, e que é o nosso fator integrante, ou fator de integração. Bem, agora nós podemos, então, partir para a solução, utilizando este fator integrante. E lembre que nós vamos multiplicar esse fator integrante pela nossa equação diferencial transformada, aquela que nós modificamos. Ou melhor, que nós manipulamos. Ela não foi modificada, mas foi manipulada, que é justamente esta que estamos destacando agora. Ok? Vamos lá, então? Escrevendo, então, a equação diferencial transformada em que realizaremos a multiplicação do fator integrante, nós temos que 3x² y² menos y dx mais 2x³ y³ mais x dy igual a 0, receberá a multiplicação do nosso fator integrante. Então, vezes o nosso fator integrante, que representamos por lambda, e que é igual a, vamos lembrar, a y a menos 2, que é essa expressão aqui. Então, escrevendo aqui, y a menos 2, e já realizando a multiplicação, vamos obter, como consequência, 3x² y² vezes y a menos 2. Mantemos a base y, que é comum, somamos os expoentes, 4 menos 2 gerará 2, menos y elevado a 1, que é o expoente do nosso y aqui, vezes y a menos 2 vai gerar y a 1 menos 2, menos 1, dx, mais 2x², repetimos, y³ vezes y a menos 2 gerará y elevado a 1, e mais x y a menos 2 dy, tudo igual a 0. Vamos agora realizar a verificação da equação se ela é ou não exata. Nós temos aqui a nossa nova função m e a nossa nova função n. Lembrem, no início, quando começamos a resolução, nós dissemos que a derivada de m em relação a y, sendo igual à derivada de n em relação a x, gerará uma equação diferencial, ou a informação de que a equação diferencial é exata. Então, vamos derivar a m em função de y e ver o que acontece quando derivarmos a função de n em relação a x. Então, derivando aqui, nós vamos obter, derivando y², 2 vezes 3
gerará 6x² y. Menos e menos mais. Derivada de y menos 1 será y a menos 2. Já a derivada de n em relação a x irá gerar 3 vezes 2, 6x² y, derivando x ali, mais 1y a menos 2. Se compararmos as duas expressões, vamos verificar que elas são iguais, o que gerou uma equação diferencial que é exata e nos permite, então, utilizar o modelo já destacado anteriormente, em que u vai ser igual à integral da m de x mais a φ de y. Vamos substituir o que nós temos. U vai ser igual à integral. A função m é justamente a 3x² y² menos y a menos 1 dx e mais a φ de y. Nós vamos considerar 3y² na primeira parcela como sendo as nossas constantes de integração. Ou melhor, constantes para integração. E nós temos y menos 1 que também será uma constante, dado que estamos integrando x. Escrevendo então já essas constantes fora dos sinais de integração, nós vamos ter 3y² integral de x², que é quem estamos integrando, menos y a menos 1 integral de x elevado a 0 dx. Para podermos integrar, vamos até fazer uma separação aqui e buscar um modelo que nos auxilie aqui. Nós temos um modelo que diz o seguinte: a integral de uma função u elevado a n de u pode ser representada por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 e mais uma constante C de integração que vamos deixar para o final. Ora, nós temos então aqui a nossa função x² dx, que será integrada, e vai gerar então uma u que vai ser igual a 3y², e x² será a nossa u elevado a n. Então, sua integral será x elevado a 2 mais 1, que é 3, sobre 3, menos y a menos 1, x elevado a 0 mais 1, sobre 1, que vai gerar simplesmente x, e mais a φ de y. Simplificamos 3 com o 3 e vamos lembrar também que nós vamos realizar a derivada de u em função de y, obtendo então a nossa expressão n. Vamos lá então? Fazendo isto, derivando a u, teremos du em relação a y será igual a derivada de y² gerará 2yx ao cubo. A derivada de y menos 1 vai gerar mais, menos 1 vezes menos, mais y a menos 2, x, e mais a derivada de φ de y, que é a filhinha de y. No comecinho, nós chamamos a filhinha de y de f de y. Então, nós podemos agora multiplicar dy no segundo membro. Como consequência, 2yx ao cubo mais y menos 2x dy e mais a filhinha de y podem ser igualadas à nossa função n de y, que é justamente 2x ao cubo y mais x y a menos 2 dy. Se compararmos os dois membros da igualdade, vamos ver que a expressão ou a parcela 2yx ao cubo, nós temos um segundo membro, 2x ao cubo y, que é a mesma expressão, pela propriedade comutativa da multiplicação, y menos 2x, xy menos 2, dy podem ser simplificados. Logo, a filhinha de y vai ser igual a... Lembrando que, como nós chamamos a filhinha de y de f de y, então nós podemos fazer o seguinte, nós já podemos escrever aqui f de y, que vai ser igual, uma vez realizada a simplificação, a 0
dy. E vamos integrar os dois lados, os dois membros da igualdade. Nós já sabemos, também por anotações anteriores, que quando integramos a filinha dy, nós obtemos a φ dy. Portanto, aqui nós temos a φ dy, que vai ser igual à integral de zero, dy, que vai ser uma constante de integração c. Nós temos da solução inicial, que é essa daqui, em que u vai ser igual a y ao quadrado, x ao cubo, menos y a menos 1, x, e mais a φ de y, que vai ser substituída pela constante c. Melhorando a escrita, vamos ter então x ao cubo, y ao quadrado, menos x sobre y, e mais agora substituindo a φ de y por c. Bem, a função u do nosso modelo de integração, que é esse daqui, na verdade ela é uma constante de integração. Sem perda de generalidade, podemos dizer que esta constante também pode ser representada por zero. Logo, vamos escrever a nossa solução igual a zero. Ok, galera? Com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!